Oi pessoal, hoje a gente vai conversar sobre os tipos de ansiedade, os tipos de transtornos de ansiedade. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para você receber todas as notificações. Eu quero trazer para vocês de uma maneira muito simples o que é a ansiedade, porque quando a gente tem consciência do que nós sentimos, fica muito mais fácil da gente tratar e da gente encontrar soluções. Então eu quero explicar para vocês que ansiedade é normal e todo ser humano tem. Doutora, mas como é normal sentir ansiedade? Sim, a ansiedade de alguma forma nos protege, nos estimula. Então lá nos primórdios, os homens das cavernas, eles já se defendiam de alguma forma quando eles se sentiam frente a um perigo, onde o nosso sistema de alerta se acionava e se aciona até hoje, para que eles conseguissem se defender de algum leão, de algum animal feroz. Eles lutavam ou eles fugiam por conta desse sistema de alerta. Nos dias de hoje, a gente ainda tem esse sistema de alerta, lógico que o nosso cérebro já se desenvolveu muito, mas por conta da vida que a gente leva corrida, estressante, alimentação ruim, sono inadequado, esse nosso sistema de alerta ele acaba ficando ligado por muito tempo. Então a gente está frente a um perigo, mas quando a gente sai da frente desse perigo, a gente continua com o sistema de alerta ligado, com o nosso estresse, com a nossa ansiedade, com os nossos medos muito ativados. É como se a qualquer momento fosse aparecer um perigo na nossa frente. Só que isso adoece. E é a partir daí que a ansiedade pode virar um transtorno. Eu quero que vocês entendam que transtorno de ansiedade é algo muito amplo. E dentro desse espectro de transtorno de ansiedade, nós temos vários tipos. Ah, mas por que eu preciso saber disso? Para você saber talvez o que você está sentindo agora. Então, dentro desses transtornos, nós temos transtorno de ansiedade de separação, que é medo intenso de alguma figura de apego. Normalmente acontece na criança, mas o adulto também tem. Então, medo intenso de perder um pai, de perder uma mãe, que gera um transtorno. Mutismo seletivo, que é aquela pessoa, aquela criança que frente a algumas situações não consegue falar. Transtorno de ansiedade generalizada, que é a ansiedade mais conhecida, né? Porque o Brasil é o país de pessoas mais ansiosas do mundo. Então é aquela ansiedade que tem uma preocupação excessiva, que a pessoa está acorrentada ao futuro, muitos pensamentos, sintomas físicos também. Então tem gente que sente falta de ar, dor no peito, palpitação, formigamento nas mãos, tem gente que sente formigamento nas pernas, no rosto, alterações intestinais, tanto intestino preso quanto diarreia, dores abdominais, problemas de pele, até queda de cabelo. Então, a ansiedade generalizada é uma ansiedade que ela passa do ponto do normal. Também temos os transtornos de pânico, que são caracterizados por crises de pânico, ataques de pânico, onde é um tipo de ansiedade, mas quando esse ataque de pânico vem e ele acontece subitamente, essa pessoa tem a sensação ou que vai morrer ou que não vai conseguir sair daquela situação. Então, para ser caracterizado o transtorno de pânico, essa pessoa precisa ter ataques de pânico e ter muito medo que eles aconteçam. Então, começa aí um processo de evitação. Evita ir no supermercado porque tem medo de ter ataque de pânico. Evita sair de casa porque tem muito medo de ter ataque de pânico. E o medo de ter as crises muitas vezes geram as crises. Quero explicar para vocês como funciona o nosso cérebro nesse momento da ansiedade para que a gente consiga reverter essas situações. Nós temos o sistema nervoso autônomo, que é um sistema nervoso, é uma parte do nosso cérebro que funciona sem a nossa ordem. Ele é autônomo. Então ele controla a respiração, ele controla os nossos batimentos cardíacos, ele controla as funções como digestão, ele é a parte do nosso sistema nervoso que não precisa de nós para funcionar. E ele tem duas ramificações. Imagina aquele carrinho de tromba-tromba. Ele tem o acelerador e ele tem o freio. Então, uma parte desse sistema nervoso autônomo chamado simpático é o acelerador e o parasimpático é o freio. Então a pessoa que está muito estressada, muito ansiosa, muito tensa, com muito medo, tem esse sistema nervoso simpático ativado. Só que quando ele fica ativado demais, ele pode gerar alguns problemas, como aqueles que eu citei para vocês antes. E aí, pra gente frear esse sistema nervoso, como é que a gente ativa esse sistema nervoso parasimpático? Como ele é autônomo, o normal seria que ele naturalmente se desativasse, ou seja, que acelera e pisa no freio. Ou seja, a gente se sente ansioso, mas daqui a pouco a gente consegue se acalmar
e segue bem. Mas muitas vezes quando a gente está passando por um estresse crônico, um transtorno de ansiedade, a gente não consegue desativar esse sistema nervoso, a gente não consegue pisar no freio, a gente não consegue ativar o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que regula, que acalma. E aí que a gente entra com estratégias de tratamento. Então, o que eu vou explicar aqui para vocês serve para transtornos de ansiedade, serve para pessoas que estão extremamente estressadas, para pessoas que estão tensas, que têm muitos pensamentos, que vivem assim sobrecarregada e que também está em exaustão. Algumas coisas simples e outras não. Onde entra o tratamento psiquiátrico nisso tudo? Vamos lá. Se você tem uma ansiedade que a gente considera de leve a moderada, e isso quem vai avaliar para você é um profissional da saúde, nós conseguimos fazer o tratamento com um psicólogo, que é a terapia cognitivo-comportamental, e mudanças de estilo de vida, já vai ajudar bastante. Agora, em casos de ansiedade mais grave, precisa da medicação. E aí entra um ponto bem importante. Doutora, mas eu vou precisar da medicação a vida toda? Eu vou ficar viciada com a medicação? E a resposta é não. Nós temos classes medicamentosas que tratam a ansiedade e que não necessariamente vão te deixar dependente. Só que a medicação é só uma fatia da pizza. As outras fatias também precisam estar junto para a gente conseguir o produto completo. Então, medicação vai entrar no tratamento de uma ansiedade mais grave, de uma crise de pânico, de um transtorno de ansiedade generalizado, de uma fobia, então fobia social, aquelas pessoas que não conseguem estar em lugares públicos, que não conseguem sair de casa, ou aquelas pessoas que têm uma fobia específica, muito medo de aranha, muito medo de andar de elevador, e isso está limitando a vida dela. Nós vamos entrar com a nossa medicação. E a medicação ela tem um tempo de funcionamento, então ela não vai funcionar ali logo nas primeiras semanas. Vai precisar de 1 a 2 semanas para esse remédio começar a agir, 30 dias mais ou menos para o paciente começar a sentir um benefício em relação à medicação. Existe nesse processo um ajuste de dose se necessário. A partir do momento que o paciente melhora, a gente mantém um tempo ainda com a medicação. Eu só quero que vocês saibam que existe tratamento medicamentoso e que ele é uma parte do tratamento. Só que um paciente que está passando por transtorno de ansiedade, estresse, enfim, ele precisa mudar o estilo de vida, ou se ele já tem um bom estilo de vida, talvez fazer alguns ajustes. Então é muito importante o exercício físico para qualquer grau de ansiedade e estresse, desde o mais leve até o mais grave. A dica que eu tenho aqui para vocês de ouro é: não esperem ficar ansiosos para depois mudar os hábitos. Mude como uma forma de prevenção. É o melhor tratamento que tem. O exercício físico, ele precisa ser modulado de acordo com o que você consegue, mas ele precisa existir. Então eu tenho pacientes que não gostam de fazer exercício de jeito nenhum. E a gente conversa então para que esse paciente comece de uma forma mais lenta. Então, ele começa numa adaptação para ele criar micro hábitos até que vira realmente um hábito aquilo e ele não precisa mais de esforço cognitivo para estar fazendo aquilo. Já não vai ser mais um esforço botar uma roupa para ir na academia, já não vai mais ser um esforço sair para caminhar, porque aquilo já virou um hábito, assim como escovar o dente, assim como trocar de roupa, assim como se alimentar. A pessoa pode sair devagarzinho, fazer 10 minutos de caminhada num dia, depois 15 minutos de caminhada no outro. Ah, eu não gosto de caminhada. Faça testes de aula de dança, faça testes de outro tipo de exercício, até que você se adapte a algum. Mas o exercício é essencial no tratamento da saúde mental em geral. Outro ponto importante: coisas que te fazem mal. Excesso de cafeína, bebida alcoólica, cigarro e alimentação. Uma alimentação muito carregada de carboidratos, ela pode piorar, por exemplo, o teu sono. Então você vai ter dificuldade para dormir e naturalmente você vai piorar o teu quadro de ansiedade. Uma alimentação sem regras, por exemplo, sem horários, sem rotina. O paciente não tem hora para acordar, acaba não tomando café da manhã, ou eu não almoço porque eu já sigo direto trabalhando. Não necessariamente só o que você come, mas a forma como você come e distribui a tua rotina. A pessoa ansiosa, ela precisa ter uma rotina. E aí a gente tem uma linha muito tênue. A maioria dos ansiosos são extremamente perfeccionistas e tem muita dificuldade que as coisas saiam da rotina e do programado. Então a gente precisa, e o terapeuta, o psicólogo faz isso, que ensina esse paciente a ser mais flexível e a entender que nem tudo está no controle dessa pessoa. Então algumas coisas, talvez que você tenha programado no seu dia, não vão sair como você quer. É muito mais fácil a gente trabalhar a flexibilização desse paciente, melhorar essa personalidade rígida, do que ter controle do que vai acontecer daqui a um segundo na nossa vida, porque realmente a gente não tem esse controle. Então, essas pessoas extremamente perfeccionistas
sofrem quando algo sai do programado, comum em pessoas ansiosas. Por outro lado, outro grupo de pessoas ansiosas sem rotina, e isso piora absurdamente a ansiedade. Então, como eu disse, não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, a rotina toda bagunçada. Ah, mas eu trabalho viajando. A gente consegue formar rotinas, micro hábitos e micro mudanças que vão se tornar grandes se você somar isso ao longo de um ano. Todo mundo que busca mudanças drásticas e rápidas, dificilmente, eu falo todo mundo, mas assim, dificilmente essas pessoas conseguem manter. São pessoas que gostam de prazer rápido, porque elas buscam uma liberação rápida de dopamina, que é o nosso hormônio da motivação. Então são aquelas pessoas que querem tudo muito rápido, têm grandes planos, querem que tudo aconteça rápido e quando acontece, sensação de vazio. Vou entrar na academia, não gosto de exercício, mas agora eu vou, compro um monte de roupa, faço 1 ano de matrícula, não dura uma semana. São pessoas que querem prazer rápido. Por isso que a gente trabalha com micro mudanças. Aos poucos, conseguiu uma? Faz outra, conseguiu outra e vai passando, subindo um degrau de cada vez. E pode ser que subindo essa escada das micromudanças, em algum momento você acaba recuando, mas a ideia é voltar. Ah, já não fui mais fazer exercício hoje, então não vou nunca mais. Não, você vai tentar de novo, até que isso se vire um hábito e você não precise mais fazer esforço. Não tem tratamento melhor para ansiedade do que as mudanças de hábito. Seguindo ainda na linha da necessidade do exercício físico, buscar algum exercício que você se adapte melhor, ciclismo, a natação, mas o yoga já tem comprovações científicas e não são poucas de que é excelente para pessoas ansiosas. Aí você pode estar pensando, mas eu sou tão ansioso, eu não consigo ficar concentrado, eu não consigo esvaziar minha mente, eu não consigo ficar parado numa aula de yoga. Nós nunca conseguimos ficar sem pensar nada. Sempre tem pensamentos na nossa cabeça e muitas vezes nós divagamos e distraímos. Mas é aí que entra o yoga como uma musculação cerebral. Mas o que o yoga tem a ver com ansiedade? Nós temos um nervo chamado nervo vago, que é o nosso 10º par craniano. Então esse nervo, ele liga o nosso cérebro aos nossos órgãos. Então o nosso corpo tem total conexão com o nosso cérebro e o nosso cérebro tem total conexão com o nosso corpo. Logo, o que pensamos e sentimos, o nosso corpo sente também. O nosso corpo fala o tempo todo. Por isso que pessoas ansiosas têm tantos sintomas físicos. Por isso que pessoas ansiosas têm tantos sintomas de alteração intestinal. Quando você faz o yoga, você manda informações desse nervo do seu corpo para o seu cérebro, de que tá tudo bem, de que existe uma conexão e de que tá tudo sob controle. Então são exercícios respiratórios dentro do yoga, são movimentos corporais que estão realmente mandando informações químicas para o seu cérebro, de equilíbrio e conexão. Então é uma excelente atividade para ansiedade. Mindfulness, atenção plena, é uma técnica que nós usamos para as pessoas conseguirem trazer a sua atenção para o aqui e agora. E aí pode entrar aquela dúvida de novo do ansioso, mas eu não consigo manter a minha atenção no aqui e agora, meu pensamento está sempre acelerado, eu estou sempre preocupado, pensando no futuro, com pensamentos catastróficos, então um probleminha desse tamanho é sempre um problema grande para mim, não consigo filtrar os problemas. Então, além da medicação que eu falei lá atrás, ajudar nesse filtro, ajudar a você a conseguir dar o tamanho real para os problemas, a proporção real da sua preocupação, o mindfulness, que é essa técnica de trazer a tua atenção para o aqui e agora, também pode te ajudar. E você pode começar da forma mais simples. Não precisa ser difícil. Não precisa ficar meditando nem tentando controlar os teus pensamentos. Aliás, é interessante vocês praticarem isso não só em dias estressantes, mas que isso também vire um micro hábito na sua rotina. Porque essa técnica ela pode ser feita tanto enquanto você está caminhando, quando você está fazendo um exercício, quando você está trabalhando ou em casa mesmo da forma que você se sente confortável. Porque ela pode ser feita até com os olhos abertos. Então você vai parar e ancorar a sua atenção na sua respiração. Aqui, como eu estou, por exemplo, sentada nessa cadeira, eu consigo fazer essa técnica focando a minha atenção em algum ponto. Por exemplo, eu vou focar aqui nesse computador, vou prestar atenção na minha respiração, entrando pelas minhas narinas, expandindo o meu tórax, vou prestar atenção no meu corpo sentado aqui na cadeira. Porque quando a gente fala, presta atenção no corpo sentado na cadeira, a sua atenção logo vem
pro teu corpo. E isso faz com que sua atenção e seus pensamentos venham pro aqui e agora. Isso é treinamento, é musculação cerebral. Muitas vezes você vai devagar e vai se distrair, e é normal. É onde você vai ancorar a sua atenção de novo para sua respiração. Fazendo isso, por exemplo, escovando teus dentes, todo dia de manhã e na hora do almoço e à noite a gente está lá escovando o dente. A gente faz isso de uma forma muito automática, sem prestar atenção. E é uma técnica do mindfulness, onde você vai prestar atenção no que você está fazendo. Sentir a pasta de dente, sentir a escova, prestar atenção nesses pequenos hábitos. No banho, sentir a temperatura da água, sentir a água caindo no seu corpo. Isso é uma forma de trazer a sua atenção para o aqui e agora. E aí você vai buscando. Quando a sua atenção sai, você volta e busca. Parece que é coisa muito simples, mas é complicado de fazer para quem é ansioso. Porque, como eu disse, a cabeça do ansioso está sempre lá no futuro. Então a gente vai fazendo esses pequenos treinamentos e depois de um tempo isso fica muito fácil. Você se sente muito menos estressado. Outras coisas importantes na ansiedade. Respiração diafragmática. Então, se você está numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, trazer a tua atenção para a respiração também é uma estratégia muito usada. Respiração diafragmática trata-se de, ao invés de você respirar e trazer a sua respiração, o seu ar para o pulmão, você vai expandir o diafragma, que é esse músculo que fica logo aqui embaixo. Respira 3 segundos pelo nariz, solta em 6 segundos pela boca e quando você soltar, você vai sentir esse músculo relaxar. Inspira pelo nariz, enche o seu diafragma de ar e solta pela boca. Essa técnica de respiração diafragmática nós usamos em casos de crises de ansiedade ou naquele dia que você está mais estressado e ajuda muito. Terapia cognitivo-comportamental, terapia feita por psicólogos, ajuda muito na questão da ansiedade, porque o ansioso ele tem uma visão de túnel. O que é visão de túnel? Quando você foca em alguma coisa, quando você vê um problema em alguma situação, quando você cisma com alguma coisa, você não enxerga mais nada aqui em volta. A visão do ansioso é um túnel. E aí ninguém tira ele de dentro daquele túnel, ninguém tira ele de dentro daquela ansiedade. Na terapia cognitivo-comportamental, você vai aprender estratégias para avaliar o seu pensamento, porque a gente precisa aprender a entender que o que passa aqui dentro são só pensamentos, mas o que nós pensamos, nós sentimos e isso gera um comportamento. Tô pensando que eu tô com muito medo, eu vou sentir angústia e logo eu vou ter uma ação frente àquele medo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu tô muito tensa porque a minha filha de 9 anos está viajando com a minha mãe. Eu tô muito preocupada e várias coisas passam na minha cabeça. Meu Deus, vai acontecer um acidente, meu Deus, alguém vai fazer alguma coisa com ela. Várias histórias, narrativas. Então, imagina um monte de nuvem aqui na minha cabeça cheia de pensamentos. O que eu preciso entender? Existe alguma possibilidade disso tudo acontecer? Até existe, mas não é grande. São pequenas possibilidades. São só pensamentos passando na minha cabeça. De 0 a 10, qual é o grau e a intensidade desses pensamentos? Quando você entende que você não é os teus pensamentos, que são coisas que entram na sua cabeça, não necessariamente você precisa levar em consideração, e isso é treinamento, claro que não é tão simples assim, você começa a entender que às vezes vão entrar pensamentos na tua cabeça sem a tua ordem, mas que eles não precisam gerar ação, e eles não precisam gerar angústia. E que nem tudo que entra na nossa cabeça invade a nossa cabeça sem nossa permissão, a gente precisa se angustiar com isso, porque às vezes são só pensamentos. Mas existem técnicas para isso. Além de tudo isso que eu falei para vocês, de tratamento para ansiedade medicamentoso, terapêutico, exercício físico, redução de cafeína no máximo até as 4 horas da tarde. No máximo, a gente diz 400 ml por dia, mas para um ansioso a gente reduz para 200. Bebida alcoólica, que é gatilho para ansiedade, evitar também. Tem outras coisas que podem ajudar na questão da ansiedade, ou pelo menos evitar que aconteça. E aí avaliações clínicas são muito importantes. Então, precisa avaliar como é que está a tireoide. Ah, mas eu fiz exames há 6 meses e estava tudo certo. Mas você está com sintomas, então precisa observar. Tireoides, vitamina D, vitamina B12, e aí tem vários aminoácidos, né? Magnésio, a gente precisa olhar zinco, a gente precisa ver se não tem uma anemia, a gente precisa fazer uma avaliação clínica geral, regular o intestino. Então o intestino é uma parte extremamente importante na saúde mental, gente, extremamente importante. Ir no banheiro todos os dias não significa que seu intestino é bom e que funciona bem. Então você precisa conversar com um médico especialista para ele
te explicar e para você entender se o teu intestino tá regulado. Os hormônios da ansiedade, e da depressão e da saúde mental, eles são liberados em grande quantidade no intestino. Então isso é muito sério, porque a gente cuida só da cabeça, então, e acaba esquecendo a parte clínica. E às vezes, regulando a parte clínica, a gente já consegue uma regulação aqui da saúde mental e uma estabilização da saúde mental. Então, a parte clínica é primordial. E o intestino é essencial que esteja regulado. Então, nós precisamos usar probióticos, nós precisamos regular a flora intestinal, beber bastante água, controlar a alimentação, e controlar não quer dizer restringir, é comer coisas que ajudem o teu corpo e parar de comer coisas que atrapalham o teu corpo. Então, aí a gente pode fazer uso de suplementos também para ajudar na ansiedade. Se não é uma ansiedade grave, a gente pode fazer o tratamento com terapia cognitivo-comportamental, ajustes de rotina e os suplementos. Se ela é grave, a gente pode fazer o uso de tudo isso, mais o tratamento psiquiátrico. Então, ômega 3, ashwagandha, passiflora, cúrcuma, vitamina D, camomila. Só as gestantes e pacientes que tomam medicações para afinar o sangue que tem que tomar cuidado e conversar com o seu médico. Não pode ir lá na farmácia e sair comprando. Então, gente, aqui eu fiz um resumo para vocês do quanto de estratégias que existem para tratar a ansiedade. Do quanto não adianta a gente querer buscar solução rápida em uma pílula. As pílulas, as medicações ajudam sim, e eu trabalho com isso, mas de nada adianta se a gente não fizer uma mudança no nosso estilo de vida. Então, uma pessoa ansiosa que está se sentindo irritada, intolerante, nervos à flor da pele, alteração da memória, não consegue lembrar do que acabou de falar, não consegue lembrar onde guardou as coisas, o sono está todo atrapalhado, isso são sinais de ansiedade generalizada e precisa de tratamento. Dependendo do grau, vai precisar sim do psiquiatra e tá tudo bem se precisar, mas as mudanças de estilo de vida são essenciais, certo, pessoal? Um beijo e até a próxima!